A torcida do Santa Cruz está prestes a escrever mais um capítulo épico na história do clube. A mobilização é geral. A missão? Lotar a Arena Pernambuco e bater um recorde de público que, por enquanto, ainda pertence ao rival. E olha, não falta muito. A nova parcial divulgada confirma, já são mais de 38 mil ingressos vendidos. O clube fez a parte dele, correu atrás, articulou, e conseguiu liberar a carga total da arena. Agora é com a massa coral. E a chance de entrar para a história é real, é palpável, tá ali, ao alcance do torcedor que sempre esteve presente, mesmo nos momentos mais difíceis. A Arena Pernambuco está completamente liberada para o Santa Cruz. Todos os setores. Sem divisão, sem separação, sem limitações. São 45.550 ingressos disponíveis para um jogo decisivo, o último do ano em casa, e com um detalhe que torna tudo ainda mais especial, a possibilidade real de superar o maior público da história da Arena, que é de 45.500 pessoas, registrado em um jogo do rival. 50 ingressos a mais. Parece pouco, mas é exatamente o suficiente para o torcedor coral fazer barulho e deixar um recado claro. A torcida do Santa Cruz é gigante e segue sendo a maior força popular do futebol pernambucano. E olha que não é só sobre números. É sobre identidade. É sobre presença. É sobre provar, mais uma vez, que mesmo quando o time passa por fases difíceis, a arquibancada continua firme. E não é de hoje. O Santa Cruz vem mostrando, jogo após jogo, uma capacidade impressionante de mobilização. A cada parcial divulgada, o número cresce. A cada dia que passa, a expectativa aumenta. E agora, com a liberação total da carga, é como se o último empurrão tivesse sido dado. A bola tá com a torcida. Literalmente. A reunião que definiu a liberação final aconteceu recentemente. Antes disso, estavam disponíveis pouco mais de 42 mil ingressos. A diretoria, sabendo da força da torcida e da importância simbólica desse momento, foi atrás. Conversou, negociou, e conseguiu o que todos esperavam, a liberação dos últimos 3 mil bilhetes. E esse movimento foi mais do que estratégico, foi emocional. Foi uma resposta direta à mobilização da torcida, que já vinha garantindo presença em peso mesmo antes da confirmação da carga total. Quando o clube convoca, a massa coral responde. E responde forte. É por isso que essa contagem regressiva até o jogo não é só uma espera comum. É quase uma missão coletiva. Um objetivo que vai além das 4 linhas. Porque bater esse recorde não é só quebrar uma marca numérica, é dar um tapa simbólico no orgulho do rival. É mostrar que, enquanto eles vivem momentos turbulentos, com risco de rebaixamento, o Santa Cruz está em ascensão. Está voltando. E está voltando com força, com apoio, com presença. Porque é isso que o torcedor coral faz, apoia, acredita, empurra. Mesmo quando o cenário é adverso, a torcida compra a briga. E quando é contra o esporte, aí é que não falta motivo. Essa rivalidade tem história. E história se constrói também nas arquibancadas. Já imaginou bater o recorde de público da arena justamente no momento em que o rival está em queda livre? O Santa subindo, o outro descendo, o famoso elevador do futebol. E no meio disso tudo, a torcida coral fazendo a festa, empurrando o time rumo a mais uma conquista e, de quebra, deixando marcado um novo recorde no estádio mais moderno de Pernambuco. Seria a cereja no bolo de uma temporada que, apesar dos altos e baixos, mostra um Santa Cruz cada vez mais unido com sua torcida. Mas para isso acontecer, é preciso presença. É preciso decisão. Não adianta deixar para a última hora. Os ingressos estão voando. Restam cerca de 7 mil, talvez até menos, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E a tendência é que essa carga se esgote até sexta-noite ou, no máximo, sábado pela manhã. Isso porque é o último jogo do ano no Recife. Depois disso, só em 2026. Ou seja, são mais de 3 meses sem ver o Santa Cruz em campo. Mais de 3 meses sem sentir a energia de um estádio pulsando. Então, se você ainda está em dúvida, essa é a hora de decidir.
A hora de garantir o seu lugar e fazer parte de um momento que pode entrar para a história. Claro, tem gente que ainda reclama dos preços, diz que só restam os setores mais caros. Mas a verdade é que ainda há opções. Ainda tem ingresso no Norte Superior, por exemplo, que costuma ser um setor menos procurado. Inclusive, esse é o local onde normalmente fica a torcida visitante, mas dessa vez está liberado também. Então, se você quer ir, dá para ir. Basta ter disposição e vontade de viver esse momento. Além disso, sempre tem ingresso voltando pro site, seja porque alguém desistiu, não finalizou a compra ou deixou no carrinho. Fica esperto, atualiza o site com frequência, porque é possível sim encontrar ingresso de volta. A mobilização tem sido tão intensa que até o clube entrou de cabeça na campanha. Soltou o vídeo chamando a torcida, incentivando a galera a comprar ingresso e lotar a arena. E isso é fundamental. O clube entender que precisa estar ao lado do torcedor, que precisa alimentar esse clima, que precisa empurrar também fora de campo. E fez isso. A campanha foi feita, o vídeo tá no ar, e a resposta tem sido positiva. Porque o torcedor do Santa Cruz é diferente. Quando sente que é chamado de verdade, ele vai. Quando percebe que pode fazer parte de algo maior, ele comparece. E esse sábado pode ser esse algo maior. Não é só um jogo de futebol. É o último compromisso do ano diante da torcida. É uma final. É a chance de voltar a vencer, de dar um passo importante, e de fazer história dentro e fora de campo. Porque não é todo dia que se tem a oportunidade de bater um recorde em cima do rival. Não é todo dia que a gente pode olhar pro lado e dizer, a casa é nossa, o recorde também. Isso tem peso. Isso tem valor. Isso vai ecoar por muito tempo, especialmente se o Santa Cruz confirmar sua ascensão e seguir firme rumo ao topo. Agora, se você tá pensando em não ir porque tem outro compromisso, reveja isso aí. Já teve torcedor dizendo que vai perder o jogo porque vai pro Samba Recife. Meu irmão, o samba vai tá lá depois. O jogo é único. O momento é único. O Santa Cruz precisa de você agora. Depois do apito final, você samba à vontade, vai pra festa, comemora o resultado. Mas primeiro, faz sua parte. Vai pro estádio, compra teu ingresso, veste a camisa e apoia o time. Esse é o momento de deixar tudo de lado e colocar o clube em primeiro lugar. O que está em jogo é mais do que uma vaga ou um troféu. É o orgulho de uma torcida que nunca deixou de acreditar. É a afirmação de que, mesmo nas dificuldades, o Santa Cruz se mantém de pé. E quem sustenta esse clube de pé é a torcida. São os tricolores que compram ingresso, que fazem fila, que viajam, que gritam, que cantam. É esse povo que faz do Santa Cruz um clube diferente, um clube de massa, um clube que não se curva diante de nada nem de ninguém. E se tem uma coisa que esse momento escancara é o poder de mobilização da torcida do Santa Cruz. Não tem divisão, não tem crise, não tem fase que abale o sentimento que move essa galera. O clube pode até enfrentar dificuldades dentro das quatro linhas, mas fora delas, é impossível ignorar a força de quem lota estádios, empurra o time e transforma qualquer jogo comum num verdadeiro espetáculo. A reta final da temporada traz essa chance de ouro, fazer da Arena Pernambuco um caldeirão tricolor, um ambiente hostil pro adversário e acolhedor para quem veste a camisa coral. Não é exagero dizer que o ambiente pode ser decisivo, que a atmosfera criada nas arquibancadas tem influência direta dentro do gramado. E por isso, cada ingresso vendido é mais do que um número, é um passo a mais rumo a algo muito maior. A expectativa em torno desse jogo não é só por ser uma final, mas também por tudo que ela representa. É o encerramento de uma temporada de reconstrução, de retomada, de mostrar que o Santa Cruz ainda respira, e respira forte. O torcedor tem plena noção disso. Sabe que não é só mais um jogo, que não se trata apenas de 90 minutos. É o tipo de confronto que fica guardado na memória, não só pelo que acontece em campo, mas pelo que se constrói em volta. A energia, o clima, a festa, a emoção. Quem for, vai lembrar para sempre. E quem ficar de fora, vai se arrepender de não ter vivido isso de perto. Por que não vai ser só um jogo de futebol?
Vai ser uma demonstração pública de amor a um clube que sempre contou com o povo, que nasceu do povo, e que se alimenta da paixão de cada torcedor. E é isso que está em jogo também. O sentimento. O pertencimento. A sensação de fazer parte de algo único. Não importa a fase, a divisão, a distância. A torcida do Santa Cruz é diferente porque transforma cada desafio em motivação. Vira combustível para cantar mais alto, para apoiar com mais intensidade. E essa energia contagia. Contagia quem está no campo, quem está fora, quem está assistindo de casa. Porque quando 30, 40 mil vozes se unem num só canto, não tem quem fique indiferente. A Arena Pernambuco, nesse sábado, promete virar palco de um espetáculo que vai muito além do futebol. Agora, claro, todo esse clima de decisão, de festa, de expectativa, precisa ser traduzido também em ação. Porque se a gente fala de recorde, de número, de estatística, é preciso garantir que cada cadeira esteja ocupada. Por isso, a recomendação é clara: não deixe para depois. Os ingressos estão acabando, e a cada hora que passa a margem fica mais apertada. Tem setor já esgotado, tem área que já entrou na reta final de vendas, e quanto mais a gente se aproxima da sexta-feira, mais difícil vai ficando. Porque tem gente que ainda está esperando cair no Pix, tem outros que só compram no último dia, mas a verdade é que se você deixar passar, corre o risco de perder a chance. E não é só questão de número, é questão de momento. Porque esse jogo também carrega um simbolismo forte. O Santa Cruz pode subir uma divisão no mesmo ano em que o rival histórico está caindo. São movimentos opostos, mas que se encontram justamente nesse duelo indireto de arquibancada. Enquanto o outro lado amarga a crise, pressão e risco de queda, o lado tricolor vive um momento de união, de reconstrução, de esperança. É como se o destino tivesse escolhido esse final de temporada para equilibrar as contas do futebol pernambucano. O elevador do futebol girando, o rubro-negro descendo e o tricolor subindo. E nesse contexto, bater o recorde de público é quase um troféu simbólico. Um lembrete de quem, de fato, tem a maior torcida da capital. Além disso, esse é o típico jogo que reúne gerações. É o pai que leva o filho, o avô que vai com o neto, a galera que se encontra depois de muito tempo para viver algo grande juntos. E o Santa Cruz tem essa magia de unir as pessoas. De transformar o jogo em encontro, em festa, em memória. São milhares de torcedores que vão carregar esse momento por anos. Eu tava lá, vão dizer. Porque estar presente nesse sábado é também deixar um marco na própria história de torcedor. É o tipo de evento que entra para conta dos dias mais felizes de quem ama futebol. E principalmente, de quem ama o Santa Cruz. E se por acaso você estiver na dúvida, pensando se vale a pena, pensa bem. 3 meses sem jogo. 3 meses sem estádio, sem bandeira, sem bateria, sem aquele grito na garganta que só quem vai sabe o que é. Esse é o último jogo do ano em casa. O último grito em 2025 antes do recomeço. A despedida da temporada diante da torcida. A chance de se despedir com festa, com casa cheia, com vitória e, quem sabe, com o recorde carimbado. É sobre encerrar o ano da melhor forma possível. E o torcedor sabe o quanto isso importa, o quanto isso representa para um grupo que lutou o ano todo para devolver dignidade ao clube. E mesmo com os desafios financeiros, com as limitações técnicas, o Santa Cruz conseguiu algo que muitos duvidavam: mobilizar seu povo. Reacender a chama. Trazer de volta a alegria de torcer. E tudo isso culmina nesse jogo. Nesse dia. Nessa decisão. A hora de apoiar é agora. A hora de fazer história é agora. Não dá para deixar para depois. Porque o futebol é feito disso, de momentos, de escolhas, de memórias. E esse sábado tem tudo para ser um daqueles dias inesquecíveis. Um daqueles dias que fazem valer a pena todo o sofrimento, toda a espera, todas as madrugadas de fila e todas as vezes em que a gente foi chamado de doido por acreditar num clube que, para muitos, já tinha ficado para trás. Mas não ficou. O Santa Cruz está vivo. Tá respirando. Tá pulsando. E tá sendo carregado nos ombros por uma torcida que nunca abandonou.
que nunca deixou de acreditar, que nunca se escondeu. E agora tem a chance de mostrar isso pro Brasil inteiro. Porque sim, muita gente vai estar de olho nesse jogo. Vai querer saber se o Santa Cruz vai lotar, se vai bater o recorde, se vai dar show. E a gente sabe que vai. Porque se tem uma coisa que essa torcida sabe fazer, é aparecer nos momentos certos. É transformar pressão em festa. É fazer da dificuldade um motivo a mais para cantar. E não tem obstáculo que segure um sentimento assim. Então, tá dado o recado. O clube fez a parte dele, a diretoria correu atrás, a arena foi liberada. Toda pra gente. Todos os setores. Todos os ingressos. Agora é com a torcida. Agora é contigo que tá assistindo, ouvindo, sentindo essa vibração. Esse jogo não é só um jogo. É um grito de resistência, é um ato de amor, é uma afirmação de grandeza. E você tem a chance de fazer parte disso. De olhar para trás e dizer que não ficou de fora. Que vestiu a camisa, comprou o ingresso, foi pro jogo e viveu um dos dias mais marcantes da história recente do Santa Cruz. É isso que tá em jogo. E o momento é agora. Vamos juntos. Porque esse clube é nosso. E essa história, quem escreve, somos nós. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima no Arruda começou a esquentar nos últimos dias. Um rumor que circula pelos bastidores do futebol pernambucano deixou a torcida do Santa Cruz em alerta e, ao mesmo tempo, gerou burburinho entre os adversários. Segundo fontes próximas ao clube, o Sport Recife estaria se movimentando para anunciar ninguém menos que Thiago Galhardo do Nascimento Rocha, ídolo recente do Santa Cruz, como reforço para a próxima temporada. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas já provocou reações imediatas nas redes sociais e nas arquibancadas. Thiago Galhardo, conhecido por sua versatilidade ofensiva e capacidade de decisão, tem sido peça fundamental no Santa Cruz, conduzindo o time em momentos decisivos e conquistando a simpatia da torcida. Sua possível ida para o rival Sport, portanto, é vista como um choque de interesses e um episódio que poderia mexer profundamente com o clima interno do Arruda. Alguns torcedores já se manifestaram com desconfiança, outros com indignação, enquanto a diretoria do Santa Cruz mantém silêncio absoluto sobre o assunto. Nos corredores do clube rubro-negro, especula-se que o Sport estaria disposto a oferecer condições vantajosas para tentar seduzir o atacante, aproveitando a chance de contar com um jogador que conhece tão bem o campeonato local e que já provou ter faro de gol. A possibilidade de reforço traz consigo a promessa de grandes jogos, mas também a tensão inevitável entre torcedores que não gostariam de ver seu ídolo vestindo a camisa de um rival histórico. Enquanto isso, Thiago Galhardo segue concentrado nas partidas do Santa Cruz, mas as notícias sobre seu futuro não param de surgir. Analistas e comentaristas esportivos já começaram a especular sobre impactos táticos, negociações e a reação da torcida. Se o rumor se confirmar, será uma das movimentações mais polêmicas dos últimos anos no futebol pernambucano, capaz de incendiar os debates e colocar ainda mais fogo na rivalidade entre Sport e Santa Cruz. Até lá, resta apenas acompanhar de perto cada movimento e se preparar para o que pode ser um capítulo explosivo na história recente do Arruda. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!